Esse é o vídeo referente ao relatório 6 da disciplina de Laboratório de Eletromagnetismo, apresentado por Gabriel de Souza e Rubem Mário Gonçalves. Os circuitos magnéticos desempenham um papel nos estudos de dispositivos eletromecânicos, como geradores, motores, contatores, relés, entre outros, pois a utilização de enrolamentos e núcleo objetiva o estabelecimento de fluxo magnético como meio de acoplamento na transformação de energia elétrica em mecânica, ou vice-versa. A função desse núcleo é canalizar as linhas de indução do campo magnético geradas pelos enrolamentos. Analogamente aos circuitos elétricos, os enrolamentos seriam como fontes, os fluxos magnéticos equivaleriam à corrente e os núcleos fariam o papel de condutores. Então, para entender os circuitos magnéticos, nós faremos uma analogia com os circuitos elétricos. A analogia de circuitos elétricos e magnéticos pode ser observada através dessa tabela, onde observamos que vários conceitos são similares e algumas regras elas podem ser aplicadas para os dois estudos, como a lei de Ohm, e também, assim como utilizamos a tensão para circuitos elétricos, utilizaremos a força magnetomotriz. Ela é igual ao produto do fluxo magnético com a relutância, que é o comprimento dividido pela permeabilidade vezes a área, e também as leis de Kirchhoff de corrente de tensão, que podem ser aplicadas nos nós e malhas dos circuitos magnéticos, da mesma forma que nos circuitos elétricos. Também temos as regras de soma de tensão e combinação de resistência em série e paralelo, que também são válidas para a força eletromotriz e relutância. Mas nós temos algumas diferenças também que devem ser consideradas, como diferentemente dos circuitos elétricos, em que a corrente flui, o fluxo magnético não flui, e a condutividade elétrica é independente das densidades de corrente de circuito, mas a permeabilidade μ ela varia com a densidade de fluxo magnético. Considerando os dados do núcleo magnético da figura a seguir, no qual é gerado um campo magnético por uma bobina onde circula uma corrente, nós vamos realizar o cálculo de densidade de fluxo e intensidade de campo magnético. A partir dos dados fornecidos pelo problema, como a largura do entreferro, corrente que passa em cada espira, o número total de espiras, a permeabilidade relativa do ferro, a permeabilidade relativa do ar, a profundidade da geometria, podemos então fazer os cálculos para intensidade de fluxo magnético, intensidade de campo magnético e o cálculo para a indutância. A primeira coisa que fizemos aqui foi considerar o caminho médio por qual será percorrido o fluxo magnético. Calculamos também a permeabilidade absoluta do ferro e calculamos a seção transversal do núcleo magnético, ao qual utilizaremos para calcular a densidade do fluxo. Utilizamos a forma de relutância, na qual a relutância é o comprimento dividido pela permeabilidade absoluta do ferro, multiplicado pela área da seção transversal. Nós obtivemos o valor de aproximadamente 28.000 ampere-espira por Weber, e assim então nós calculamos o fluxo magnético, que é a força magnetomotriz dividida pela relutância, que nós encontramos o valor de 0,000142 Webers, e através do fluxo magnético total nós podemos encontrar a densidade do fluxo magnético, que depende do fluxo e a área a qual o fluxo será transpassado. No caso, nós encontramos o valor de 0,0388 Tesla, e para a intensidade de campo magnético, a gente pegou a densidade e dividiu pela permeabilidade absoluta, e encontrou um valor de 5,156 ampere por metro. E para o cálculo da indutância, nós pegamos o fluxo e dividimos pela corrente, e nós encontramos o valor de aproximadamente 35,1
715 microamps. Esse é o primeiro caso considerado para simulação no Kickfield, que é o caso do núcleo magnético sem o entreferro. Na primeira imagem, nós podemos observar as curvas equipotenciais dentro do núcleo magnético. Na segunda imagem, a gente pode observar os vetores da densidade do fluxo magnético. A gente vê aí que os vetores eles se concentram todos dentro do núcleo, e mais na extremidade do núcleo ali tem uma menor quantidade de vetores, né? E na terceira imagem a gente pode observar aí a intensidade do campo magnético em volta das bobinas, no caso. E também nós podemos observar aqui que do decorrer da corrente, né, para gerar a intensidade do campo ali, está obedecendo a regra da mão direita. Para a medição do primeiro caso, nós utilizamos o ponto 2, que está sugerido na imagem central. E para a medição da densidade de fluxo magnético, nós encontramos o valor de 0,0439 Tesla. Para a intensidade de campo magnético, nós encontramos o valor de 5,822 ampere por metro. Para as linhas de fluxo, nós encontramos o valor de 0,159 mV. Para o valor da energia do campo magnético, nós encontramos o valor de 0,278 joules, 0,278 milijoules, e para a indutância, nós encontramos a indutância no valor de 34,779 miliamps. Comparando os valores calculados com os valores simulados, nós podemos obter a discrepância, né, através do cálculo do erro dos valores para a densidade de fluxo magnético, para a intensidade do campo magnético e para a indutância. No caso, para a densidade do fluxo, nós encontramos uma discrepância de 12,91%, que também foi a discrepância encontrada para a intensidade do campo. E para a indutância, nós encontramos a discrepância de 2,62%. Justificando e comprovando aí a exatidão e a proximidade dos valores. Essa é a simulação no Kickfield para o segundo caso, que é o caso considerando o entreferro na parte superior do núcleo. Na primeira imagem nós podemos ver as curvas equipotenciais. Na segunda imagem nós podemos observar os vetores e a densidade do fluxo magnético. Na terceira imagem nós podemos observar a intensidade do campo magnético, e nós podemos observar que na densidade do fluxo, a parte inferior do entreferro ela ficou situada com a maior quantidade, né, de linhas de fluxo passando por ali, e na intensidade do campo na parte superior, ali no centro do entreferro, a gente tem a maior intensidade. E essa foi a apresentação referente ao relatório. Para a medição do segundo caso, que é o núcleo com entreferro, nós pegamos os dois pontos, que é o ponto P1 e P2. O ponto P2 é o ponto no núcleo, o ponto P1 é o ponto no entreferro. E nós fizemos a medição da densidade de fluxo, da intensidade do campo e da energia. Então, para a densidade de fluxo no ponto no núcleo, nós encontramos o valor de 0,293 Tesla. E para a intensidade do campo magnético, nós encontramos o valor de 0,0388 ampere por metro. Já o ponto no entreferro, nós encontramos o valor de densidade de fluxo magnético de 0,170 Tesla.
e para a intensidade do campo magnético de 136 A por metro, observando que esse é um valor extremamente discrepante dos outros, porque a intensidade do campo magnético, como nós podemos observar no slide passado, é um valor muito alto. E para a energia, nós encontramos o valor de 2,436 microjoules. E essa foi a apresentação referente ao relatório de número 6. Obrigado.